Tá, então a questão é que mais introdutório, cara. Tá? Então, a metafísica do Schopenhauer, ela vai se ater, ela parte. A metafísica do Schopenhauer, ela é feita com juízos sintéticos a posteriori, ou seja, com informações oriundas de dados sensíveis. E a explicação para o mundo, ela é buscada, então, justamente, não fora do mundo, como era na metafísica anterior a Kant, mas dentro de mim mesmo. Isso que é o mais interessante. A explicação do mundo está dentro de mim, dentro de cada um. Né? De mim, não eu, Alexandre, né? Mas dentro de cada um. Exato. Então, através de dois juízos, duas afirmações, duas frases, né? Uma delas é: eu tenho um corpo, né? E a outra é: eu comando o meu corpo. Né? Isso é, a princípio, até trivial, né? Mas não é o juízo analítico, é o juízo sintético posterior. Porque eu só percebo que eu tenho um corpo estando no mundo. Não é óbvio que eu tenho um corpo, né? Não é, porque, né, por exemplo, no Matrix Reloaded, naquele filme lá, a gente vê no mundo que a pessoa não comanda o seu próprio corpo, por exemplo, né? A pessoa, ela tem a ilusão que ela tem um corpo, etc. O que o idealismo alemão vai fazer? Ele vai delegar ao sujeito aquilo que toda a filosofia anterior delegou ao objeto, ou seja, é idealismo, é de ideia, é consciência, não é? Então já não é mais um objeto independente por si mesmo, mas tem relação necessária com a minha consciência, com a minha ideia. Daí idealismo. Então, mas isso vem de uma leitura de Kant, né? Da distinção que a gente estava falando entre fenômeno e coisa em si, que foi necessária, foi uma distinção que Kant introduziu para responder a Hume, para dizer: não, nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas apenas as coisas como elas nos aparecem. Os idealistas germânicos vão dizer o seguinte: não há coisa em si. Mas por que eles dizem isso? Porque tem uns caras que vieram depois de Kant, que foram os chamados céticos, pós-crítica da razão pura, né? São eles Schulze e Maimon, que são filósofos que botaram em xeque a noção de coisas em si de Kant e que disseram que não é possível que nós conheçamos as coisas em si mesmas. Não é possível que exista uma coisa em si mesma. Por quê? O argumento é rápido, a gente pode retomar aqui facilmente. Porque Kant, eles atribuem a Kant a seguinte tese: a coisa em si causa em mim um fenômeno. Tá? Mas, retomando a resposta de Kant, eu não percebo a coisa em si, eu percebo só o fenômeno que ela causa, a aparência. E a causalidade, ela é uma forma de conhecer o fenômeno, né? Sim. Ela não é mais uma forma de conhecer a coisa em si. Então, se ela é uma forma de conhecer o fenômeno e a coisa em si ela é mediada com o sujeito, né, pelo princípio de causalidade, o que acontece? O princípio de causalidade é uma categoria do entendimento. O que acontece? A coisa em si vira fenômeno. Ela se dissolve. Ela não pode ser coisa em si porque ela está relacionada com o sujeito e ela é mediada por uma categoria. Então, ela tem que ser fenômeno. Hoje em dia, eu não percebo esse branco, eu percebo um comprimento de onda que afeta a minha visão de tal maneira que eu posso ver essa coisa branca. Mas há uma coisa aqui, nesse objeto, entendeu, que tem esse comprimento de onda, o realismo, né? Mas os idealistas germânicos da época de Schopenhauer vão dizer que não tem como conhecer uma coisa em si, que sempre o que existem são ideias de um sujeito. Eu não tenho como garantir a existência de uma coisa em si. Né? Fichte vai dizer, em 1794, bom, a ideia de uma coisa, da existência de uma coisa em si é um sonho, uma quimera, uma ilusão. Né? Então, o desafio da metafísica de Schopenhauer é manter a noção de coisa em si, mostrar que existe uma coisa em si. Né? Isso ele vai fazer com aqueles... Marcelo Levier, s'il vous plaît. Com aquelas duas frases: eu tenho um corpo, eu comando meu corpo.
Então agora eu vou tentar explicar rapidamente como que isso acontece. Eu tenho um corpo, eu percebo o meu corpo, tá? Assim como eu percebo todos os outros corpos, tá? Então, enquanto fenômeno, né? Na linguagem kantiana, o meu corpo, assim como todos os outros, é um fenômeno espaço-temporal e regrado pela causalidade. Eu vejo, ele está submetido às leis de causa e efeito do mundo. Tá? Esse é um fenômeno. Sim. Tá? Mas eu tenho um conhecimento privilegiado do meu corpo, tá? Que eu não tenho do teu e nem de todos os outros, que é o conhecimento que eu tenho quando eu comando meu corpo. Eu mexo os meus braços e eu sei o que eu vou fazer com eles, né? Ao passo que eu sei, de maneira que eu sei aquilo que explica o movimento do meu corpo. Eu conheço o sentimento que me faz fazer esses gestos que eu estou fazendo, né? Eu sei por que eu estou falando isso que eu estou falando, né? Eu sei como eu vou movimentar o meu corpo, mas eu não sei como eu movimento né? Eu não sei por que um passarinho se movimenta de uma maneira ou de outra, por que as pessoas que estão à minha volta fazem certos movimentos. Eu sei que eu tenho certos sentimentos que explicam os movimentos do meu corpo, mas eu não sei o que faz com que toda vez que eu solte esse livro, ele caia. Eu não sinto isso. Eu sinto o meu corpo sendo puxado pela força da gravidade, mas esse corpo aqui eu não sinto, só sinto o meu. E daí ele vai dizer assim: e o que tem dentro de mim que faz eu sentir isso ou aquilo é uma coisa chamada vontade. É algo, e ainda é algo que eu não posso evitar. Diante da sede que eu sinto agora, eu não posso evitar não tomar esse gole de cerveja. Então existe uma peculiaridade que é, né, essa coisa, eu dentro de mim, dentro do meu corpo, percebendo esses movimentos do meu corpo, o fundamento, né, dos movimentos, coisa que ao ver vocês, ao ver o mundo, eu não percebo. Tá? Aí tem o grande passo da metafísica do Schopenhauer, que é o argumento da analogia, que é a imposição de algo análogo que eu percebo dentro de mim, que ele chama da manifestação da vontade, né? Essa coisa de eu perceber que eu tenho sentimentos dos quais eu não posso fugir, né? Esse desejo de estar falando sem parar aqui, que eu não consigo parar, dessa coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Cerveja, por favor! Essa coisa que eu... Então, aí o que eu faço? Eu suponho que o Eric tem uma coisa dentro dele idêntica à que eu tenho em mim, que foi pedir uma cerveja. Eu suponho que o Eric tem a vontade, ele tem sentimentos dentro dele, dos quais ele não pode fugir também. E mais, eu suponho que eu imagino, eu faço um movimento analógico que na natureza existe uma coisa semelhante que regra o movimento entre todos os outros corpos, né? Por exemplo, ou seja, há uma vontade que permeia o mundo todo, todo o universo. Existe uma coisa semelhante que eu tenho dentro de mim que faz eu sentir, né, em determinadas circunstâncias, que explica os fenômenos, que é a lei da gravidade, por exemplo, que faz o livro cair sempre, né? Essa coisa incessante que não para de acontecer, né? Tem uma coisa semelhante que faz eu não parar de falar também, faz o livro não parar de cair. Todo mundo, ele tem nexos causais percebidos espaço-temporalmente e explicados por leis da natureza. E essas leis da natureza, elas devem ser entendidas como algo análogo ao que eu sinto dentro de mim, que explica as manifestações espaço-temporais do meu corpo. Então, a vontade da natureza é algo análogo que eu tenho dentro de mim.